Bom, começou a gravar. Então, eu vou falar rapidinho de novo. Isso aqui a gente vai. Lá tem o material dos slides que a gente vai trabalhar hoje. Tem também o material para ser estudado, né? Tá bem bacana, um material bem tranquilo, bem fácil de ler. A professora Camila elaborou. Tony ajudou muito também. E eu não pude fazer nada nesse material especificamente, porque vocês devem ter notado, né? Que eu não estava por aqui há alguns dias. Só para quem não sabia, eu passei mal sábado para domingo, fui parar no hospital com pressão alta e precisei ficar em repouso absoluto, né? Ainda não estou totalmente recuperado, mas já estou bem melhor, né? Então, já estou podendo voltar assim aos poucos. Ontem já acompanhei as provas e hoje já consigo dar aula de novo. As listas já estão lá no CIGA, né? E a gente vai tentar liberar o mais rápido possível o primeiro questionário. Nessa unidade são 2 questionários, tá? Então a gente vai liberar o primeiro questionário e depois o segundo. O número de questões deve variar entre 8 e 7 para cada questionário, tá? Por pessoa, né? E aí vocês vão poder trabalhar bastante. Essa unidade ela é um pouquinho, porque só tem 2 questionários, ela vai parecer um pouquinho mais menos intensa, mas como é um conteúdo bem novo para a maioria de vocês, inclusive quem já estava pagando provavelmente não viu esse assunto, porque a interrupção das aulas deve ter se dado antes de começar esse assunto, né? E aí então vai precisar que vocês tenham um pouco de afinco assim, né? Professor, Diga, Rafael. mesmo sendo 2 questionários, vai valer 30% da nota? Um e Isso, meio para cada? isso, tá? Ok, bacana. Uma coisa importante que vocês precisam ter em mente, se tiver algum erro nas notas, vocês devem me contactar por e-mail, tá certo? Manda o nome direitinho, qual foi o erro lá no questionário e tal, que eu verifico, né? Se teve algum erro, tá certo? Qual é o e-mail, professor, que a pessoa manda? O do cigarro, douglasnascimento@sct.ufrn.br, Ok. tá bom? O... Aí eu queria, assim, abrir rapidinho para vocês comentarem sobre a prova, né? Eu sei que vocês não têm nem o gabarito ainda, né? A gente tá terminando de fechar. Mas o que é que vocês acharam da prova? Não, questionário não, Fabiana. A gente disponibiliza a das listas. Os questionários, eles valem ponto. Então, a gente só põe as questões e vocês respondem. Agora, tem as opções no cigarro, né? Quando você abre ele, tem as opções, certo? Sim, da unidade 1, sim, podemos disponibilizar, sim. Tá? Assim que eu terminar de organizar essa primeira parte aqui, eu disponibilizo. Esse final de semana, no máximo, eu disponibilizo a resposta dos questionários. Só as respostas direto, tá? Só a marcação lá, A, B, C, D, E, né? Qual é o valor, tá? A resolução, aí vocês como tentaram resolver, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Vamos lá. A prova foi tranquila. Tudo bem. Ótimo. A gente procura não fugir do que a gente ensinou também, né? Às vezes as pessoas se atrapalham durante a resolução, mas é normal, né? Caso alguém esteja se sentindo assim, fui mal, não sei o que e tal, bom, tem outras provas, tem outros momentos, acontece, né? Isso aí é normal. E aí eu vou, para deixar vocês um pouco motivados aqui, eu quero contar 2 histórias, tá certo? Uma é quando eu fiz a primeira turma de fluidos na ECT, teve uma menina na primeira turma chamada Daniele. Daniela, ela tirou 0 na primeira prova. Na época era aquele sistema de peso, 4, 5, 6. Não sei se alguém aqui conhece esse sistema. Multiplicava a nota da primeira por 4, a segunda por 5 e a terceira por 6, né? Então, o único jeito de passar tirando 0 na primeira é tirar 9 e 10. 9 na segunda e 10 na terceira. Desse jeito aí, né? E aí ela... Tempo, né? É porque quando o problema for o tempo, quando o problema é o tempo, é que a gente não praticou o suficiente, tá certo? Vocês vão ver pelo gabarito que dá para fazer, se você souber mesmo, né?
Claro, estou falando aqui do professor que pensou na questão e tal, não gasta 30 minutos para fazer a prova. Mas você precisa raciocinar e tal. O tempo que a gente trabalha é mais ou menos esse, de 30 minutos a 1 hora, né? Para você resolver como professor, no caso, né? E vocês teriam o dobro do tempo para isso, tá? Mas isso acontece, isso é, às vezes a prática mesmo que leva a essa velocidade aí, tá? Mas a gente vai avaliar pelo que está sendo feito e tal, né? Aí a gente verifica aqui, certo? A gente estava falando do... Cadê, meu Deus? Do caso de Daniel, que tirou 0. Sim, exatamente. Então ela quando terminou a prova, né, ela veio chorando, não sei o quê. E assim, essa primeira turma tinha 40 pessoas e era assim, era fácil controlar, porque o seu a gente controla sempre tantos, 40 era, vixe, era bom demais. Então a gente sabia nome de todo mundo, sabia, tinha essa relação direta, né? Fui até padrinho de casamento de uma menina nessa turma aí. E aí, assim, ela me falou chorando e tal, e eu sabia que ela estava estudando, fez os questionários, foi tirar dúvida comigo, com os monitores, etc. Mas ela estava chorando porque tinha ido muito mal, não sei o que e tal. Eu disse a ela, olha, vamos trabalhar, né? Aí fiz um trabalho orientado com ela, de como ela deveria estudar e tal. E ela tirou 9, tirou 10, né? Depois foi até monitora de fluidos, né? E passou bem. Um outro exemplo que eu gosto de dar, vocês talvez não conheçam, mas tem a UFPE, né, Federal de Pernambuco, lá eles têm um modelo parecido com o nosso, com a diferença de que não dá diploma para o primeiro ciclo, mas lá todo mundo que é da área de exatas e tecnológicas, ou seja, geologia, química, engenharias, todo mundo faz o básico junto, né? É uma sala, é um espaço que tem várias salas, as salas maiores têm 80 lugares, tipo anfiteatro, mas são 80 lugares. A gente aperta um pouco, dá até 100, porque lá você escolhe o local onde vai assistir aula. Chega lá, o professor, você entra, assiste aula, né? E aí eles não fazem esse controle de presença tão fixo como aqui, né? Na hora da prova, é uma prova só para todo mundo. Então tem o dia certo. Quando você começa o semestre lá, já tem o dia que você vai fazer a prova de cálculo, o horário. Dia de química e assim por diante, né? Quando eu comecei o curso lá, então eu fiz física 2 lá, né? E aí na terceira prova, que era só termodinâmica, que é chato, vocês sabem que é chato, que era só termodinâmica, eu fui precisando de 9,9 para passar por média, né? E o professor era um professor que tinha chegado dos Estados Unidos e nem falava português direito, assim. Ele era brasileiro, mas era daqueles brasileiros que moram uma semana nos Estados Unidos e volta falando inglês, só inglês, né? Então ele perguntou na turma quem poderia passar, ninguém levantou a mão. Aí ele disse: vamos lá, gente, se você tiver precisando de até 10, você pode passar. Aí eu levantei a mão, como outros que precisavam de 9 e pouco também. Ele olhou para mim assim direto e disse: você não passa, meu amigo. Aí o sangue subiu, viu, no olho. Eu resolvi todos os exercícios de termodinâmica do Halliday, do Tipler e alguns outros livros que eu tinha. Tinha uns livros antigos lá em casa também. Só estudava física, não estudava mais nada. Quase fui reprovado nas outras. E consegui fechar a prova, né? Porque quando você está focado mesmo, você consegue. Vocês são todos pessoas capazes, inteligentes, então tem condições sim. Eu sei que outras coisas interferem, mas é uma questão de foco. É definir o foco, tá? Então, se você por um acaso teve alguma dificuldade e foi mal, vamos entre em contato com a gente, se for o caso, tá certo? Para a gente ver aqui uma forma de ajudar vocês em como se organizar nos estudos. Eu sei que tem gente, por exemplo, que está trabalhando 2 expedientes, é difícil, mas a gente tenta organizar com vocês, tá certo? Então é isso. Eu vou abrir aqui o. Querem comentar mais alguma coisa sobre o assunto da primeira unidade? Ou a gente pode começar a falar dessa segunda unidade? Pode prosseguir, né? Eu acho que geralmente depois da prova ninguém quer mais nada com a prova, com o assunto. Bom, mas vamos lá. Eu vou projetar aqui os slides, certo? E aí, quando vocês tiverem dúvida,
como eu não vou estar acompanhando direto aqui, não consigo ver tudo, então vocês podem falar, tá certo? Professor, o assunto dessas próximas unidades depende da primeira? Mais ou menos, algumas coisinhas. Principalmente a parte de manometria, você precisa saber porque em alguns problemas você está resolvendo como dinâmica, mas precisa determinar a pressão usando aquela equação de manometria. Né? Tem problemas que aparecem, determine a pressão em tal ponto, aí você usa um pouco daquilo de manometria, certo? Mas são assuntos que não são totalmente vinculados, não. Por exemplo, a parte de empuxo, de forças sobre superfície submersa, né, com portas e tal, é muito difícil de atrelar nesse momento aqui, certo? Beleza. E a parte de viscosidade e tensão de cisalhamento, só na parte de análise diferencial que a gente vai ter algumas coisinhas aí, que é o finalzinho dessa segunda unidade. Bom, vamos lá. Aqui. Ok. Bom, gente, então, falando rapidinho, a gente tratou até agora da parte de estática, né? O fluido em repouso. O que tem de diferente agora é que a gente vai falar sobre o escoamento de fluidos, certo? Então, para falar sobre o escoamento de fluidos, a gente vai ter que tratar agora o fluido como um objeto dinâmico, né? Está em movimento, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre equações básicas para um sistema e o teorema de transporte de Reynolds, certo? Reynolds foi um cara que depois o nome dele ficou bem famoso, é o numeral dimensional mais famoso que existe, né? Mais conhecido, certo? Espera aí, rapidinho, deixa eu ver aqui quem é que está. Não, acho que não era aqui nessa tela, não, certo? O numeral dimensional, a gente vai falar sobre números adimensionais mais na frente, mas é o numeral dimensional mais famoso que existe, que determina a relação entre o fluido em repouso e o fluido em movimento, certo? Devido à sua viscosidade. Mas depois a gente discute isso com mais calma. Só que Reynolds, na verdade, a grande sacada dele é o que a gente vai mostrar aqui hoje, certo? Então, a gente viu isso na primeira unidade rapidinho. O referencial lagrangiano é quando você consegue acompanhar o movimento da partícula que temos interesse. Por exemplo, eu quero saber, sou um detetive particular e quero saber por que João sai de casa, vai para a universidade, assiste aula, participa da bolsa, come no RU, etc., e volta para casa. Esse é o referencial lagrangiano. O referencial euleriano é aquele que você não consegue acompanhar uma partícula individual. Então, você olha todo mundo. Quantas pessoas comem no RU por dia? Quantas pessoas andam no circular? Quantas pessoas frequentam o FRN? E assim por diante. A diferença entre esses referenciais é esse. Então, por exemplo, eu quero saber quanto de água uma cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, que é abastecida toda por água subterrânea, quanto de água ela precisa por dia para saber quantos poços vão puxar. Então, eu vou estar usando o referencial euleriano, certo? Agora, eu quero saber se uma determinada região da cidade está sofrendo contaminação. Então, eu preciso acompanhar uma partícula e não tenho como. Aí eu faço o quê? Um marcador, que pode ser um marcador radioativo, por exemplo. Injeto o marcador radioativo na entrada da distribuição de água e acompanho essa molécula de água que está com esse marcador radioativo. Esse é o referencial lagrangiano, certo? Os métodos de descrição, você pode, no caso do referencial, lembrando sempre, está sempre assim, ó, esquerda lagrangiano, direita euleriano, certo? Então, a esquerda, lagrangiano, você identifica uma massa, certo? Fixa. Então, você define aquela partícula, aquele conjunto de partículas, eu vou acompanhar para ver o que acontece nela quando ela entra numa água do rio, por exemplo, na água subterrânea. Aí você formula através de sistemas, porque você vai precisar olhar essa partícula se movimentando, certo? Usa esse método de descrição lagrangiano, que é basicamente isso, e segue a partícula fluida ao longo do escoamento. Então você olha essa partícula específica, não se preocupa muito com as outras partículas que estão presentes. Já no referencial euleriano, que é o mais usado, certo? Você escolhe um volume arbitrário por onde escoa o fluido. Então você, por exemplo, o fluido está passando por uma torneira, né? Que a gente vai
Logo, logo vocês vão chamar só de válvula. Por essa válvula. Então, eu isolo essa válvula enquanto volume arbitrário, defino, vou estudar esse volume aqui. Aí, veja só, a válvula tem um volume específico, mas está passando fluido por ali. Então, você não vai conseguir olhar qual é o fluido específico, qual é a partícula XAB 3442 que está passando. Você consegue olhar quanto está passando. Essa é a formulação por volume de controle, chamado método euleriano. E lá, em vez de você olhar o que está acontecendo com a partícula específica, você olha as propriedades do escoamento como um todo, que pode ser função de x, y, z e do tempo, certo? Que propriedades são essas? Densidade, viscosidade, certo? Propriedades que vocês já conhecem. Existem algumas propriedades intensivas e extensivas. Aí eu não sei. Luiz Felipe é o único que não pode responder, porque ele deve saber. Eu queria que vocês me falassem um pouco o que vocês entendem sobre propriedade extensiva e intensiva. Vou até interromper o compartilhamento para ver a carinha de vocês. Lembra, Luiz? E aí, gente? Alguém quer se arriscar? Vamos lá. Eu não sei nada, Eu professor. não faço ideia. Luiz, fala aí para eles o que é uma propriedade intensiva. Bom, uma propriedade, a gente tem a única diferença entre as duas é que uma depende basicamente das etapas e a outra só importa a final e a inicial. É tipo quando você estivesse calculando, quando a gente calcula muito a questão do ΔH lá na termodinâmica. Certo, gente? Essa é uma descrição, propriedade intensiva e extensiva. Então, a propriedade intensiva é aquela que não depende do caminho. Então, por exemplo, entalpia, energia interna, entropia. E a propriedade extensiva é aquela que depende do caminho, calor, trabalho, né? Essa é a diferença. Mas quando eu falo de fluidos, ela é mais essa descrição, ela é mais completa ainda. Ela diz o seguinte: o que é uma propriedade intensiva? É aquela que não depende da quantidade de material, ou seja, a densidade de uma molécula de água a 15 graus é igual à densidade de 100 milhões de litros de água a 15 graus, que não importa a quantidade, certo? Já a massa, o peso, aí sim, o peso de uma partícula de água é diferente do peso de 100 milhões de partículas de água, compreendem? Então, a intensiva é aquela que depende somente do material, não depende da quantidade. Volume é extensivo, porque quanto maior a quantidade, maior o volume, certo? Já a densidade, a viscosidade, essas características, elas não dependem da quantidade, certo? Vou voltar aqui para o compartilhamento. Ok. Então, substâncias podem ser analisadas e identificadas, né, de acordo com suas propriedades físicas e químicas. As propriedades podem ser aditivas ou não. Extensivas correspondem à soma do seu valor nas partes que compõem o sistema e, portanto, dependem do tamanho ou da extensão do sistema. As propriedades intensivas não dependem da extensão do sistema, certo? Então, é basicamente relacionado com a quantidade quando se fala de fluidos. Propriedades intensivas independem do tamanho do sistema. Por exemplo, temperatura, calor, massa específica, viscosidade, calor específico, né? Viscosidade, energia interna específica, entalpia específica e assim por diante. Propriedades extensivas, que dependem do tamanho do sistema, o volume, a massa, a energia total, a energia interna do sistema, porque quando você calcula é massa vezes capacidade calorífica vezes ΔT, certo? Então, capacidade calorífica é volume constante, né? Então, aí depende da massa, portanto, a energia total do sistema interna depende do sistema, assim como a entalpia, que é massa, capacidade calorífica, pressão constante, ΔT, também depende da quantidade de massa, certo? Então, a propriedade pode ser intensiva se você dividir a propriedade extensiva pelo tamanho do sistema, ou seja, pela massa, né, em geral. Certo? Volume de controle versus sistema. Sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável, separado do ambiente por suas fronteiras, que se escolhe como objeto de estudo. Não existem fluxos de massa através das fronteiras que delimitam o sistema. Certo? Então, estou olhando, por exemplo, o que está acontecendo dentro de um recipiente, um balão cheio de ar, ou de uma caixa d'água que está fechada, nem entra e nem sai água.
as fronteiras podem ser físicas ou imaginárias. Por exemplo, se eu estiver acompanhando uma partícula de contaminante no ar, eu não tenho como dizer que existe uma fronteira física, porque ele está solto. Mas você pode acompanhar o movimento dessa partícula. E tudo que é externo ao sistema é chamado de vizinhança. A depender do tipo de sistema, existe um tipo de interação entre eles. Especialmente troca de calor é possível. Já no caso do volume de controle, você define um volume arbitrário no espaço através do qual o fluido escoa. Então, por exemplo, dentro de uma tubulação, né, você está definindo ali o volume arbitrário. Só que ali também é o volume físico, certo? Ah, existe um volume de controle que não seja um volume físico? Por exemplo, a quantidade de ar que passa ao redor de um avião ou a quantidade de água que passa ao redor de um submarino. Ela não tem um controle físico, né? Está liberado, digamos assim, mas você define um volume de estudo porque, por exemplo, a água que o submarino está movimentando ao redor de 1 metro dele tem influência grande, mas ao redor de 100 quilômetros de distância, você não vai ter influência desse submarino sobre essas partículas que estão a 100 quilômetros de distância, certo? A sua superfície pode ser imaginária ou física e é delimitada pela superfície de controle. Podem existir fluxos mássicos através de suas fronteiras, ou seja, passando água por uma válvula, por uma torneira, certo? Então ali está havendo fluxo mássico, né? Você definiu a válvula como local de estudo. Existe uma fronteira, nesse caso, física, mas poderia não ter, certo? E aí você verifica a passagem de fluxo nessa região, quando você observa o fenômeno que você quer estudar, certo? A gente vai ver isso melhor nos exercícios. Abordagem de sistema, a massa de fluido é seguida à medida que escoa e se deforma, nenhuma massa atravessa as fronteiras do sistema, essas se deformam, o processo de expansão do sistema. Então você tem, por exemplo, né, nessa figura aqui, você está mostrando assim, o spray que sai de um desodorante, por exemplo, aerosol, né? Você tem essa parte que está fora, é o sistema, você está acompanhando o que está acontecendo com essas partículas específicas. Já dentro do meu aerossol, você tem o volume de controle, porque ali você tem uma quantidade que pode mudar, né? Quando você aperta o botão, sai uma parte, portanto, muda a parte que está dentro, mas o volume de controle, que é o volume definido para estudo, continua o mesmo. E digamos assim, o desenho do objeto corresponde à superfície de controle, certo? Alguém pediu para entrar, Sérgio. Pronto. Ok. Quando forem tendo dúvidas ou observações, podem interromper aí, viu? Então, por exemplo, aqui você tem, ó, é extremamente difícil identificar e acompanhar a mesma massa de fluidos em todos os instantes de tempo, certo? Por exemplo, como é que eu vou acompanhar numa explosão para lançamento de foguete o que está acontecendo com aquela partícula de oxigênio, com aquela partícula de hidrogênio que vão reagir, explodir para formar água e liberar calor, combustão, né? Para jogar esse foguete para cima. Eu não tenho como acompanhar isso. Então, o que é que eu faço? Eu observo as quantidades totais de oxigênio e de hidrogênio que vão sendo queimadas para o lançamento do foguete. A mesma coisa, como é que eu vou acompanhar um contaminante específico, né, numa nuvem de fumaça? Porque a fumaça ela é composta de vapor de água, de dioxinas, de benzinas, vários compostos. Alguns deles são bem maléficos, certo? Por exemplo, quem gosta de fazer churrasco e gosta de ficar muito perto da churrasqueira, está recebendo uma quantidade de dioxina e benzina razoavelmente alta. Quem faz muito churrasco, né, cara que é churrasqueiro e não é profissional, faz muita fumaça, esse cara tem tendência a ter câncer rapidamente. Se você observar um bom churrasqueiro, a churrasqueira dele não tem fumaça. É uma reação intuitiva do ser humano à proteção, tá certo? Então, não é possível acompanhar uma partícula. O que é que você faz? Você olha toda a contaminação, né? Por exemplo, essa nuvem de poeira que vem do Saara. O problema dela não é a nuvem em si, as cinzas, porque aquele material pode agir como fertilizante onde ele chega. Mas tem uma parte desse material que contém compostos que são extremamente tóxicos. Esses materiais é que são perigosos. Podem descer na forma de chuva ácida, né, chuva tóxica, ou se depositar no solo e depois atingir as plantas, os animais, e a gente vai acabar consumindo esses materiais. Outra coisa, é difícil de acompanhar, por exemplo, a reação de uma partícula específica de ar, né, no caso, a mistura oxigênio, nitrogênio, argônio e tal,
acompanhar essa partícula específica circundando um avião durante o pouso, decolagem ou seu voo de cruzeiro, certo? Então, o que a gente olha? Olha todo o sistema ao redor dele. Então, geralmente, a gente não está interessado no movimento de uma massa específica, mas no movimento sobre algum equipamento ou estrutura. Um joelho de água, uma válvula, um tanque de combustão, né? Uma bomba, uma turbina, uma asa de avião e assim por diante, certo? Então, muitas vezes existe a necessidade de converter os princípios de conservação estabelecidos para sistemas em equações ou leis de conservação associados ao conceito do volume de controle. Qual é o grande problema disso? Por exemplo, lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Não dá para fazer isso em fluidos, porque você dificilmente vai ter a massa identificável, geralmente você tem a densidade e o volume, certo? E a área nem sempre é uma área simples, um quadrado, né, um cubo, uma esfera. Às vezes o objeto tem umas áreas bem complicadas. Então você precisa transformar essas equações, né, de conservação da massa, conservação do momento, certo? Em equações que sirvam para ser aplicadas a volumes de controle. Tá? Então daí foi que Reynolds teve uma ideia sensacional. Esse pessoal de antigamente, eu acho que tinha que fazer, não é possível. Então, por exemplo, foi o que ele fez. Primeiro, ele fez, olha só a loucura, ele juntou cinco equações. Ele olhou a conservação da massa, né? O que é que diz a conservação da massa? Vocês conhecem a conservação da massa, né? Lavoisier disse, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. De jeito nenhum, viu? Lavoisier não falou nada disso. A gente transformou a frase de Lavoisier para poder ficar mais fácil das pessoas entenderem, ser mais didático. Mas Lavoisier dizia que a conservação da massa, ele define a regra da seguinte forma: a quantidade de matéria que entra, de matéria de massa, né, que entra num determinado ambiente, somada ao que se gera dessa massa nesse ambiente, tem que ser igual à quantidade de massa que sai, mais a quantidade de massa que é destruída no ambiente. Certo? Ou seja, não pode haver sumiço ou aparição, né, de massa sem que ocorra um fenômeno similar em outro ponto. Ou seja, se entra material, sai material. Se gera, material é destruído. Se entra, material pode ser destruído. Se sai, material pode ser produzido. E assim por diante, certo? Os fenômenos estão todos associados. A conservação da quantidade de movimento linear, vocês já conhecem, né? O momento precisa ser conservado. Então, se alguém aplica uma força, uma alavanca para uma determinada direção, para o objeto permanecer inerte, ele precisa de uma força contrária com um ponto de aplicação de forma que os seus momentos sejam cancelados. A conservação de energia, vocês também já conhecem lá da termodinâmica, né? Ela diz que a energia não pode ser perdida, ela tem que ser transformada, é muito parecida com a conservação da massa, certo? Então a energia no universo ela não pode ser perdida, tem que ser transformada. Aí você chega lá em relatividade, onde massa pode virar energia, energia pode virar massa. Mas isso tudo ainda é muito teórico, tá? É possível sim, mas ainda é muito teórico. Ou em partículas muito pequenas, como fótons. A conservação da quantidade de movimento angular, que aí tem a ver com o movimento, com o momento, mas não linear, e sim angular. E a segunda lei da termodinâmica, que também trabalha com conservação de energia, só que agora entrópica, né? Entropia. Certo? Vamos lá. Aí o que acontece? Olha só. A equação básica para um sistema de conservação da massa diz que a variação de massa com o tempo num sistema é igual a zero. E que a massa ela pode ser calculada como a integral do elemento diferencial dm. E lembrando que em fluidos é muito comum a gente não ter a massa específica, especificamente as quantidades em massa, mas a gente conhece a densidade e pode determinar o volume, certo? É muito mais fácil determinar o volume do que a massa no caso de um fluido. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está desmembrando a massa por densidade vezes volume. Está considerando aqui um problema em que a densidade é constante, certo? E aí você vai ter dm é igual a ρ dv, certo? Mas se ρ for função de v, veja que ρ não está fora da integral. Se ρ não está fora da integral, se ρ for função de v, você escreve a função de v aqui,
e aí calcula a integral, certo? Então, veja só, se eu quero determinar a massa do sistema, eu tenho que determinar a integral de ρdV. E depois derivar isso com relação ao tempo, dá igual a zero, certo? Isso é a equação de conservação de massa, tá? O texto aqui diz o que eu ia falar. Eu falei. Movimento linear de uma partícula. A gente já viu que o momento linear de uma partícula é massa vezes velocidade, né? Mais uma vez, eu tenho que, se eu variar o momento com o tempo, eu vou ter massa dv dt. Agora me diga uma coisa, quando varia movimento, né, no caso, momento com o tempo, isso me gera o quê? Qual é a grandeza física? Momento, ó, massa vezes velocidade por tempo. Gera o quê? É uma análise dimensional que vocês precisam fazer aí. Massa, velocidade por tempo. Velocidade por tempo, qual é a grandeza? Aceleração. Massa vezes aceleração, dá o quê? Massa vezes aceleração. Força. Muito bem. Então você tem que o momento dividido pelo tempo, né? Me dá massa vezes aceleração, que dá a força. Então, na verdade, quando eu estou, voltar lá, quando eu estou calculando a taxa de variação do momento com o tempo, eu estou calculando as forças, certo? Mas, quando eu faço isso na forma de um elemento de volume, eu vou ter o seguinte, como é massa vezes aceleração, né? Então eu vou ter VdM. Só que o dm a gente já viu que é ρdV. Então vai ficar V ρdV. Lembra como era na massa? Ficava ρdV, né? A integral ficava integral de ρdV. E aqui fica integral de V ρdV. Veja que esse primeiro V é velocidade e o último é volume. Certo? Então, ρdV aparece nas duas integrais. Aí eu acho que meu amigo Reynold se animou quando viu isso e disse o seguinte, rapaz, deixa eu estudar aqui a conservação da energia também. Aí quando ele foi estudar a conservação da energia, ele verificou, ele fez o somatório das energias por unidade de massa, como energia cinética, potencial e energia interna, certo? Mas é claro que tem outras energias, só que na época ele considerou apenas essas, mas o que ele quis dizer é que o somatório total de energia por unidade de massa, né? E aí veja só o que foi que ele fez, ele desenvolveu para um sistema, né? Calor, trabalho, etc. E ele verificou o seguinte, deixa eu só ver aqui se é alguém pedindo para entrar. Então ele verificou o seguinte, ó, que a variação de energia total do sistema, energia por unidade de massa do sistema, é igual a calor menos trabalho. Então ele determinou que a energia é calculada a energia por unidade de massa vezes dm. E aí a integral ficou de novo E ρdV. Veja que ρdV aparece de novo. Então eu tenho a de massa é só ρdV, então ele é multiplicado por um fator 1. A de momento linear é V de velocidade ρdV, então ele é multiplicado ρdV pela velocidade V, e o de energia vai ficar E ρdV, ou seja, o ρdV multiplicado por um fator E. Aí ele viu isso aqui, aí ele disse, rapaz, vou olhar agora no momento angular, né? Aí no momento angular, ele verificou o torque, né, que é dado pelo braço de alavanca vezes a variação de momento com o tempo, certo? Quando ele fez isso, ele chegou à seguinte equação, ó. O torque é dado pelo braço de alavanca vezes a velocidade multiplicado pela massa. Ele transformou massa em ρdV e esse multiplicado é uma multiplicação vetorial, tá? Tá aqui R fatorial V, né? Então, vocês vão ter aqui que a multiplicação de R fatorial V, né, ou seja, braço de alavanca pela velocidade vezes ρdV, ou seja,
De novo, você tem a integral de ρdv multiplicada por um fator, que aqui agora é um fator resultado de uma multiplicação vetorial, certo? Mas veja, ele não se preocupou com isso ainda, ele se preocupou apenas em verificar que apareceu o ρdv. Aí ele estava sem ter o que fazer e disse, eu vou olhar a segunda lei da termodinâmica agora, né? Então, a segunda lei da termodinâmica diz que a variação de entropia por unidade de tempo é maior ou igual sempre à quantidade de calor dividido pela temperatura. E aí ele disse que a entropia do sistema é definida como a entropia por unidade de massa vezes a massa total. Fazendo o integral, ficou de novo S ρdv. Então ele verificou nos 5 fenômenos que existia um fator ρdv na integral e um fator que multiplica que era independente, porque um é um fator independente para massa. Velocidade é independente para momento linear. Energia por unidade de massa é independente para conservação de energia. Braço de alavanca por velocidade, multiplicação vetorial, é independente para conservação do momento angular. E entropia por unidade de massa é independente para a segunda lei da termodinâmica, certo? Aí, quando ele viu isso, ele fez esse quadrinho aqui, ó. Propriedade extensiva, propriedade intensiva, né? E aí ele verificou que a equação tinha sempre esse mesmo formato. A grandeza que eu quero estudar do sistema é igual a um eta qualquer vezes dm. E esse dm é ρdv. Então fica eta ρdv. E aí aqui, ó, olhando esse quadrinho com essa equação, você vai ter o quê? Eta é velocidade no caso do momento, braço de alavanca vezes v no caso de momento angular, E no caso de conservação de energia e S no caso de entropia. E 1, que não aparece aqui, no caso de conservação da massa. Certo? Aí, primeiras observações. As equações desenvolvidas são para um sistema, não existem fluxos mássicos através das fronteiras do sistema, pode existir troca de energia na forma de calor e trabalho, e não é a forma mais adequada de se tratar de problemas de escoamento, quando você fala de sistema, certo? Só que o teorema do transporte de Reynolds, ele consegue fazer essa ligação entre sistema e volume de controle, embora ele seja mais valioso para o volume de controle. Vocês vão ver por quê. Porque geralmente a gente usa a metodologia de volume de controle para estudar o escoamento, certo? Sistema é quando eu quero olhar uma partícula específica. Então, olha só o que ele fez, certo? Eu não quero que vocês saiam daqui profissionais em entender a metodologia, isso tem no Fox, certo? Tem nos livros todos, como é que faz isso aqui. A professora Camila colocou um pouco no material, e se alguém quiser se aprofundar na dedução matemática, pode procurar a gente, que a gente ajuda vocês. Tem algumas deduções matemáticas na disciplina de fluidos, que elas são referências para física. Ou seja, eu sou um bom físico, por exemplo, né? Entendo de física, eu sei fazer essas deduções. Essa é uma delas, Bernoulli é outra delas, certo? Navier-Stokes, que é no finalzinho dessa segunda unidade, vocês, no primeiro dia de Navier-Stokes, eu tenho certeza que vocês vão se assustar com a equação, mas depois vocês vão começar a se acostumar com ela e vão até querer dormir do lado dela, certo? Mas no começo vocês vão se assustar, certo? Só que a dedução do Navier-Stokes eu fiz quando eu estava no mestrado, o professor passou numa prova. Levei 3 horas para fazer e deu 14 páginas. E mesmo assim eu ainda pulei uns passos, porque tem umas integrais ou umas derivadas que dão um pouquinho de trabalho. Mas não é nada assim para morrer do mundo, não. O importante é saber o caminho, certo? Então, para vocês entenderem o caminho, veja só. Eu defino uma região do espaço onde o sistema é igual a um volume de controle. Então, tá vendo? É uma região qualquer, arbitrária. E aqui é o fluxo de escoamento do fluido, certo? Aí, no instante ΔT adicional, foi que eu fiz aqui. É como se eu deslocasse essa figura milímetros, certo? Então, imagine que eu tivesse com essas figuras bem em cima. No Fox, ele faz esse desenho assim mesmo, um em cima do outro, certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a minha visão na tela aqui. Deixa eu abrir para vocês entenderem o que foi que eu estou fazendo aqui. Olha só, eu tenho um objeto específico, aí ele sai de dentro desse objeto, ó, andou pouco, tá vendo? Ó? Ele fez isso aqui, certo? O T0 mais ΔT é essa mão aqui, e o T0 é essa mão aqui, certo? A esquerda, a direita primeiro e a esquerda depois, certo? Então, voltando aqui à apresentação.
Então, quando ele fez essa leitura aqui, ó, tá vendo? Ele diferenciou o sistema do volume de controle, certo? No tempo ΔT, porque o tempo variou, certo? Aí ele imaginou um terceiro momento, né? Para poder verificar que 2 mais 3 daria igual ao sistema, certo? Então ele pegou o ponto 1 com o ponto 2, o desenho 1 com o desenho 2, e imaginou o volume de controle. E o desenho 2 com o desenho 3, ele imaginou o sistema. Veja que o tamanho é o mesmo, mas a posição no espaço é diferente. Então, essa posição 1 e 2 corresponde ao volume de controle. E a posição 2 e 3 corresponde ao sistema. E o ponto 2 corresponde à interseção entre os dois, certo? Aí o que foi que ele fez? Ele calculou o limite quando ΔT tende a zero da propriedade N, lá ele não chamou de N, então aqui pode ser 1, pode ser velocidade, pode ser momento angular, pode ser equação de conservação de energia, assim por diante, certo? Ele calculou aqui, ó, NST0 mais ΔT menos S de T, aí ele fez de N2 mais N3 T0 mais ΔT e NVC menos N1 mais 3 T0 mais ΔT. Quando ele fez esse cálculo aqui, certo? Ele calculou que o NS de T0 e o NVC de T0 são iguais. Então ele pode trabalhar tanto com sistema como com volume de controle. Aí tem a dedução aqui, que eu não vou me ater a ela, porque isso aqui é matemática, né? E aí, olha só o que ele chega aqui. O limite de tudo isso aqui vai ser igual a derivada com o tempo da integral de eta ρ dv. Onde eta é, para o caso da massa, 1, para o caso do momento, velocidade, para o caso do momento angular, braço de alavanca vezes velocidade, para o caso de conservação de energia, energia por unidade de massa, para o caso de conservação de entropia, né, de conservação de segunda lei, né, de entropia, é entropia por unidade de massa. Então, veja só, ele resolveu 5 problemas com uma só definição de equação. Certo? Não é por isso que ele é mais conhecido. Ele é mais conhecido porque tem um número adimensional com o nome dele. Mas ele ganhou esse número exatamente por causa desse trabalho aqui. Certo? Então, vamos avaliar separadamente com base na direção do vetor velocidade em cada superfície. Olha só. Você tem, por exemplo, aqui, né? Só mostrando aqui para vocês, ó, eta ρ dv, tá? Então, assim, eu vou trabalhar principalmente em cima dessas equações aqui. Tá? Agora, veja só. Lembrando lá um pouquinho de álgebra, de geometria analítica e assim por diante. Produto escalar, certo? Eu vou até sair da tela. Então, vamos lá, gente. Você tem o produto escalar de um vetor com outro, os dois na mesma direção, certo? Esse produto escalar vai me dar um resultado positivo ou negativo? Dois na mesma direção, dois vetores na mesmo sentido, né? Positivo. Quando dois vetores estiverem um em sentido positivo e outro negativo, esse produto escalar vai me dar um resultado negativo, certo? Agora, imagine uma tubulação, a boca de uma tubulação, a saída de um cano, falando, né, como todo mundo vai entender. A saída de um cano, ela aponta para fora, certo? Sempre, o vetor área sempre aponta para fora. Então, se a água sai desse cano, a velocidade dela também aponta para fora. Então, na saída, você vai ter o produto escalar da velocidade pelo vetor área positivo, certo? Na entrada, é o contrário. Você tem o produto do vetor área pelo vetor velocidade, vai me dar negativo, certo? Então, na entrada, o produto escalar VDA sempre será negativo. Na saída, o produto VDA sempre será positivo. Essa é uma regra que não pode ser mudada, certo? Ok, então vamos lá. Aí, quando você pega esse vetor área, DA, e lembra que
multiplicando ele por VDT. O que é VDT? Velocidade vezes tempo me dá espaço, né? Me dá comprimento, certo? Então, se eu multiplico o vetor área pelo vetor comprimento, certo? Eu tenho o vetor volume. Ok? Cálculo do volume, na verdade, né? Porque eu estou fazendo produto escalar. O produto escalar da área, olha só, produto escalar da área pelo comprimento. Isso vai me resultar um número, que é o volume, certo? Então, se eu pego e aplico, né, isso aqui, eu vou chegar na seguinte equação. Ó. A minha equação, primeira parte é aquela lá do ρV, aqui, ó, ρdV, certo? Derivada com o tempo de ρdV. E a segunda parte, só ver uma coisa aqui. Ó, 1, 2, 3. Então, a equação 1 vai resultar nisso aqui, certo? A equação, tá vendo que o limite foi dividido em 3 partes, né? Então, a primeira parte é isso aqui. A segunda parte e a terceira parte vai ser analisada separadamente. Então, ele faz a análise aqui, certo? Então, com essa análise, eu vou chegar nessa integral aqui. Ó, integral na superfície de controle 3 de eta rho VDA. Quando ele faz a análise do ponto 3, vai me dar menos a integral na superfície de controle 1 de eta rho VDA. Certo? Quando você soma isso, como as equações são iguais, ó, tá vendo? Essa equação e essa equação é igual, e elas diferem da superfície 3 para a superfície 1, a diferença entre essas duas superfícies é exatamente a mesma superfície. Que a superfície 3 está lá no final, a superfície 1 está no início. Quando você subtrai uma da outra, vai dar a superfície intermediária. Mas a gente definiu que as três são iguais, certo? Então, você vai ficar com esta equação aqui, ó. Né? A variação de uma equação completa do teorema de transporte de Reynolds, a variação de uma grandeza com o tempo para um sistema é igual à variação desta grandeza, que aí ele define aqui como a integral de eta rho dV no volume de controle, variando com o tempo, mais a integral de eta rho VDA, produto escalar, VDA, na superfície de controle. Então, são dois parâmetros. O que é que esses parâmetros aqui dizem? Certo? Então, o que é que esses parâmetros dizem? O primeiro, dN dt com o sistema, é a taxa de variação da propriedade N do sistema. Então, como varia essa determinada propriedade? Como varia a massa, como varia a energia, como varia o momento, certo? A derivada de D com o tempo é a taxa de variação com o tempo da propriedade N do volume de controle. E aqui, dentro da integral, é a quantidade total de propriedade corrida dentro do volume de controle. Então, por exemplo, imagine uma cidade e você, ao longo do tempo, mede quantas pessoas nascem e morrem. Ou seja, quantas pessoas são geradas ou são destruídas, falando numa linguagem mais de um reator químico, né? Então, essa primeira integral, que varia com o tempo, tem a ver com a taxa de variação devido à geração ou à destruição, certo? Então, é como se fizer uma analogia, eu fazia muito essa analogia antigamente. Imagine que o circular tivesse um trajeto mais longo, né? De forma que nascessem e morressem pessoas dentro dele. Então, seria esse fator aqui, certo? E esse segundo fator tem a ver com a taxa de variação das pessoas ao redor da área especificada. Então, seria a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que saem no circular. Ou a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que saem de uma cidade, certo? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa definição do teorema de Reynolds e aplicar apenas para a massa. Olha só, a gente viu lá que para um sistema, dm dt do sistema é igual a zero. A massa do sistema é igual à integral de dm e isso pode ser transformado na integral de ρ dv. Nós também vimos que pelo teorema de transporte de Reynolds, a equação geral é essa. Onde tem n, eu vou colocar m. E onde tem eta, eu vou escrever 1. Certo? Olha só, primeiro, dm dt é igual a zero, porque está definido lá no slide anterior. A equação de conservação da massa diz isso. Certo? Então, quando eu substituo n por m, essa primeira parte aqui dá igual a zero. Esta integral passa a ser derivada com o tempo de ρ dv, da integral de ρ dv,
mais integral de ρ VdA, produto escalar VdA. Então, por exemplo, pelo que a gente já falou até agora, certo? Aqui está entrando fluido. O produto escalar VdA será positivo ou negativo? Tem que falar porque eu não estou vendo a tela. Negativo. Negativo. A mesma coisa no ponto 2. Já no ponto 3 eu tenho uma saída. Então o produto escalar será positivo, certo? Então minha equação se resume basicamente a isso aqui para conservação do momento da massa, desculpa, tá? Então veja só, eu tenho que a derivada com o tempo, né, de ρ dV no volume de controle é igual à integral de ρ VdA na superfície de controle, ok? Aí, por exemplo, imagine uma tubulação como essa aqui. Nesse caso aqui, para haver fluxo, tem que estar entrando por 1 e por 2 e saindo por 3. Se tem que estar entrando e saindo, se houver acúmulo aqui, não vai, acúmulo ou sumiço, né? Não vai ter fluxo. Porque, por exemplo, se estiver acumulando, quem está chegando de 1 e de 2 vai acabar topando. É igual a entrada de circular, né? Tem uma hora que não cabe mais. Certo? Então, para haver fluxo, não pode haver mudança da quantidade aqui dentro. Portanto, se eu fosse analisar só esse objeto, essa primeira integral seria zero. Por quê? Porque ela não varia com o tempo. A quantidade aqui dentro permanece constante. Certo? Isso é uma coisa que a gente vai resolver nos exercícios, vocês vão ver bem direitinho. Então, nesse caso aqui, ó, fazendo as devidas substituições, essa primeira parte corresponde à taxa de variação da massa dentro do volume de controle, ou seja, imagine uma caixa d'água ou um tonel, está entrando água e saindo água. Essa entrada e essa saída estão relacionadas com essa integral aqui. Mas a quantidade que fica aqui dentro, se aumenta ou se diminui, está relacionado com essa variação da integral com o tempo, certo? Alguns casos especiais é quando os fluidos são incompressíveis. Aí é muito bacana, porque quando o fluido é incompressível, densidade não varia. Você pode tirar as duas densidades das integrais e também da variação com o tempo, e pode, né, dividir tudo por ρ, porque vai ficar somente dV dt mais a integral de VdA igual a zero. Aqui eu tirei a integral, mas se precisar resolver a integral, você vai ter que resolver para achar o valor de V. O que importa aqui é que fica a variação do volume com o tempo é igual à integral de VdA, certo? Então, se você tiver um volume de controle com tamanhos e formas fixas, ou seja, volume constante, minha equação vai ficar reduzida a VdA igual a zero, certo? Essa somatória de VdA, que é velocidade por unidade de área, veja, velocidade é dada em metros por segundo. Área é metro quadrado. Quando você multiplica os dois, vai dar metro cúbico por segundo, ou seja, volume por unidade de tempo. Isso é fluxo, certo? É vazão. Então, Q do inglês, vem lá, né? É usado no ensino em inglês como Q vazão. Então, a gente vai usar também letra Q para vazão, certo? Q é igual a VdA. Então, se você conhece velocidade e área, você conhece a vazão, certo? Por exemplo, qual é a vazão de carros numa determinada rodovia? É só contar a velocidade média dos veículos multiplicado pela área, né? Então, passa quantos veículos por segundo ou por minuto? 30 veículos por minuto. E numa área que corresponde a tanto. Quando você faz essa multiplicação, você tem o fluxo de carros, né, por unidade de tempo, certo? A velocidade média de um escoamento é dada pela integral de VdA sobre a área, certo? Então, veja, não é simplesmente dividir Q por A, a não ser que você já tenha Q, mas se não tiver, você tem que fazer a integral de VdA por área, certo? Você tem a média instantânea, vocês já aprenderam isso em física. Quando o fluido for compressível, aí, meu amigo, não tem o que fazer não, tem que deixar o ρ lá, certo? O ρ na posição dentro da integral. A vazão mássica, ρVA, que entra no volume de controle, é igual à vazão mássica que deixa o volume de controle. Essa é uma quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Ou seja, se o circular funcionasse da seguinte forma, só pode subir 20 pessoas se descer 20. Então, não há variação da quantidade de pessoas dentro do circular, certo? Então, você acaba reduzindo sua integral a isso aqui,
Apenas a segunda parcela, porque a primeira não tem variação com o tempo. Quando o sistema for permanente, a primeira integral some. Se o escoamento for uniforme, você tem que a integral de ρVdA é igual a ρVA. Por que uniforme? Uniforme é quando a velocidade é igual em todos os pontos e a área também não depende de uma integral. Aí você pode eliminar a integral. Você conhece a velocidade média é igual à velocidade de todas as partículas. E a área é uma área só para todo o sistema, certo? Esse ρVA é conhecido como vazão máxima. Velocidade vezes área é metro cúbico por segundo. Quando você multiplica pela densidade, que é quilograma por metro cúbico, vai dar quilograma por metro cúbico multiplicado por metro cúbico por segundo, cancela os metros cúbicos e vai dar quilograma por segundo, ou seja, vazão máxima, quantidade de massa por unidade de tempo. Certo? Aí, vamos lá. Um exercíciozinho aqui. Um trecho de redução em um tubo de água tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros de diâmetro e de saída de 30 milímetros. Se a velocidade na entrada média, através da seção, é de 2,5 metros por segundo, determine a velocidade na saída. Então, 50 milímetros diâmetro de entrada, 30 milímetros diâmetro de saída, 2,5 metros por segundo a velocidade na entrada. E aí ele perde a velocidade na saída. Vamos lá, deixa eu tirar o compartilhamento um pouquinho. E aí, como é que vocês acham que a gente pode resolver esse problema? Ali, claramente, o que eu tenho? Eu tenho um fluido entrando numa determinada posição, certo? E saindo em outra, ou seja, uma entrada e uma saída. Para facilitar. É como se fosse realmente o circular com as janelas trancadas, né? Para ninguém fugir pela janela ou entrar pela janela. Então você tem uma entrada e uma saída, certo? O que é que eu preciso fazer para resolver esse problema? Me digam aí. Deixa eu tô... Certo, Matheus. Boa prova. Depois não esqueça de ver o resto do vídeo ou olhar os vídeos dos outros professores, tá? Alguém mais tem prova de CTM agora ou não? Não, né? Tá, então o Matheus recupera o vídeo depois e não tem problema. Deixa eu ver aqui. Cadê? Quadro. Eu só abri o meu quadro do PowerPoint. Aí fica mais fácil de vocês verem a solução, né? Vou criar aqui uma tela nova do quadro para poder... Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro eu vou agora compartilhar de novo para poder trabalhar com vocês olhando. Qualquer dúvida pode falar, tá? Então vejam só. Eu, para resolver isso aqui, claramente eu tenho um problema de conservação da massa, porque a massa que entra e a massa que sai. E se tivesse algum acúmulo de massa aqui dentro, também seria considerado. Mas veja que outras grandezas, como força, energia, isso não foi considerado. Aí eu vou voltar para a minha equação geral de conservação da massa, certo? Só para vocês terem ela na tela. E essa equação aqui... Pessoal, o senhor vai dar essa equação na prova? Rapaz, posso dar, mas vocês vão saber ela decorada já. Nem se assuste. Vão resolver tanto exercício, vão saber decorar. Então, ó, tá aqui a equação, certo? Eu vou só transcrever ela lá no PowerPoint. Deixe-me ver aqui. Certo. Então, você tem uma... Não, peraí. Vai me dar trabalho aqui. Deixa eu fazer aqui no... O computador está configurado diferente. Vou fazer no Word mesmo. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, para vocês verem. Inserir equação.
Aí, por exemplo, a minha equação começa com derivada, né? Cadê o deltinha? Professor, eu não entendi quando usar essas integrais. É quando a gente quer a vazão, é? Nesse caso de conservação da massa, eu vou usar a integral para determinar se há variação de massa com o tempo, num determinado espaço, e também se tem variação de entrada e de saída. Quando a gente resolver esse exercício aqui, talvez fique mais claro, tá certo? Deixa eu ver aqui. Derivada. Tempo. Ó, tô transcrevendo isso aqui, tá? Derivada com o tempo. A integral. Isso aqui mesmo. De ρ, né? O dv, certo? Mais a integral de ρ. Aí esse v aqui. Cadê, meu Deus? Vou marcar desse jeito. Depois vocês vão entender por quê, certo? Só para indicar, isso aqui é só para indicar que esse é o vetor velocidade, tá? Escalar e A. Isso é igual a zero, certo? Eu não sei se o tamanho tá bom aí para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Pronto. Então veja só, essa é a equação de conservação da massa. Essa primeira parte aqui, ó, ela está relacionada com se há acúmulo ou perda dentro do sistema, ou seja, se alguma coisa varia com o tempo, certo? A segunda parte está relacionada com entradas e saídas no sistema. Então, olhando para o problema, vamos voltar lá. Vocês acham que está havendo acúmulo ou perda aqui dentro? Ou seja, a pergunta mais direta: a quantidade que entra e a quantidade que sai tem que ser iguais aqui ou não? Sem medo. Não estou ouvindo. Sim. Sim, né? Se houver acúmulo aí dentro, é como. Lembre sempre do circular quando você pensar num problema desse. Se houver acúmulo aqui, uma hora não vai mais conseguir entrar ninguém. E se muita gente conseguir sair mais do que está entrando, significa que vai esvaziar isso aqui. Então, não há variação no sistema, porque senão não teria fluxo constante, certo? E num tubo qualquer, por exemplo, quando você abre uma torneira, você a não ser que esteja faltando água, você não vai perceber água fugindo, né? Ou então aumentando a quantidade de água. Aquela quantidade permanece mais ou menos constante, certo? Então, nesse caso aqui, essa primeira parte da integral vai ser igual a zero, certo? E essa segunda parte vai se manter. Então, para esse problema específico, você vai ter a seguinte equação, certo? Então veja que o meu problema já ficou reduzido, porque agora eu não tenho a primeira parte da integral. E quando é que eu vou usar essa primeira parte da integral? Vai ter uns exercícios onde a gente vai mostrar o uso dela. Aí o que acontece? Quando você tem um problema com essa integral, sim, gente, faltou aqui uma coisa importante, tá? Deixa eu acrescentar antes que depois vocês digam que eu. Cadê, meu Deus?
Só para indicar que isso aqui é o vetor área e o vetor velocidade, certo? Esse era para estar lá em cima. É que eu estou fazendo rápido aqui, não achei a posição lá no ponto, mas tem uma função no equation que faz isso. É só para você identificar. É a mesma coisa aqui em cima, né? Então, eu só Ctrl C, Ctrl V e substituir esse V por DA, certo? Aí o que acontece? Quando eu chego nessa integral aqui, na verdade, essa integral ela é várias integrais, porque se eu tiver 2 entradas e 3 saídas, eu vou resolver 5 integrais, uma para cada entrada e uma para cada saída. Nesse problema, eu só tenho uma entrada e uma saída. Então, eu consigo fazer, né, apenas uma entrada e uma saída, certo? Sem nenhum problema, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Eu não sei como é que vocês estão de tempo, mas eu vou até sair do compartilhamento para perguntar um negócio aqui a vocês, certo? Gente, é o seguinte, até pela hora que já está bem avançada, né? Tem alguns exercícios ainda ali, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Vocês preferem que a gente faça uma aula amanhã, com mais exercícios, para vocês poderem trabalhar nessa parte aí já no final de semana? Ou tem outras coisas para estudar nesse final de semana e a gente termina esses slides na próxima segunda-feira? Estou dizendo isso, não vai atrasar nada não, tá? Esses slides estão projetados para 2 dias mesmo, certo? Mas é importante saber se vocês preferem que tenha aula amanhã já, certo? Ou se deixa para segunda-feira a continuidade. Eu não sei, dá para tentar resolver algumas questões, mas eu acho que vocês vão ganhar mais se quiserem resolver no final de semana em ter aula amanhã. Mas diga aí. Por mim pode ser amanhã, tranquilo. Quem cala consente. Professor, por mim também, mas só que eu só tô pagando fluidos e tem gente que tá pagando outras matérias aí, né? Tá. Aí é com o pessoal. Tem gente que tem curso pela manhã, né? Mas veja só, vocês que têm curso pela manhã, a aula vai ficar gravada também, é uma opção. E tem a opção de deixar para assistir na segunda-feira, mas a aula vai ficar gravada. E aí vocês podem me contactar depois, no caso da aula gravada, para não ter prejuízo nenhum, certo? Mas seria de Ok. que horas? 8 horas. Então, beleza. A ideia é fazer de 8 às 9, para não matar ninguém. É só exercício, né? Ok? Então pronto, fica melhor porque aí vocês podem trabalhar na lista já na lista, né? No questionário também no final de semana, ok? Então deixa eu terminar essa questão para a gente encerrar a aula. Aí olha só, voltando, aqui eu tenho uma entrada e uma saída, então eu vou ter que resolver a integral, né? Deixa eu compartilhar de novo, senão. Então eu tenho uma entrada e uma saída, então vou ter que resolver uma integral para a entrada e uma integral para a saída, certo? Veja que ele deu os diâmetros, tanto de entrada como de saída. O que é isso aqui? É uma tubulação. Em termos de área, o que é que vocês estão vendo aqui? Qual é o objeto, né? Deixa eu parar a apresentação de novo. Olha só, se eu tenho uma tubulação, olhando de frente para ela, que objeto é esse que eu estou observando? É como se eu fosse o fluido tentando passar pela tubulação, certo? Pelo cano. Ó, estou vendo uma circunferência, correto? Toda tubulação em formato de circunferência à entrada da área. Ok? O que muda é o diâmetro. Aí você vai dizer assim, então se eu tenho diâmetro, divido por 2 e vou ter o raio, calculo a área como πr ao quadrado. Em fluidos, como a gente trabalha muito com diâmetro, a gente já converte a equação que é área igual a πr ao quadrado, só que r é d sobre 2. Minha equação vai dar π d ao quadrado sobre 4, certo? Então, veja só. Eu tenho, inclusive, se você for inserir uma equação no equation,
Uma das equações do modelo que tem lá, né, é exatamente essa equação de πr ao quadrado, certo? Só que eu não quero usar ela. Eu quero fazer área é igual a fração, aí em cima, π, cadê π, aqui, π. D, eu vou usar o D maiúsculo, tá? Mas você poderia usar o D minúsculo também, é porque tem problemas onde vai ter mais de um diâmetro. Então, eu vou usar D maiúsculo e D minúsculo só para diferenciar. Veja, minha equação agora é essa. Eu vou trabalhar sempre com isso. A área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Voltando para a minha primeira situação, como eu tenho duas integrais, eu vou chamar o ponto de entrada de ponto 1 e o ponto de saída também de ponto 2. Ponto 1 e ponto 2, certo? Então, agora, eu vou inserir uma equação. A minha primeira integral, né, vai ser, olha só. Professor, compartilha Oi. aí. Como é? Compartilhar a apresentação. Ah, verdade. Fica mais difícil sem compartilhar, né? Eu vou e venho aí. Só voltando aqui, ó. Área é igual a πd ao quadrado sobre 4, certo? Essa é a minha área. Não vou usar πr ao quadrado. Por quê? Porque eu já calculo o diâmetro. Em fluidos a gente trabalha direto com diâmetro. Então, minha integral na entrada vai ser... Eu vou escrever a equação toda, certo? Vou escrever a equação toda. Deixa eu apagar essa aqui. Inserir equação. Aí vai ser, ó, integral de... Aí, vamos lá. O... Vou chamar de ρ1, né? Porque é a entrada, certo? Deixa eu escrever grande mesmo, porque senão vai ficar muito pequeno. ρ1, certo? Vezes, eu tenho o produto escalar de V por A, né? VDA. Nesse caso, como é uma entrada, eu já vou resolver o produto escalar. Como? É uma entrada, vai dar negativo ou positivo? O vetor velocidade aponta para dentro e o vetor área sempre aponta para fora. Cada Portanto, sempre negativo, né? negativo. Então, vou colocar aqui, ó, menos, tá vendo? Ó, 1, aí V. Veja que eu estou deixando dentro da integral ainda, mas veja que tanto a densidade é constante, a velocidade é constante e a área também é dada, é πd ao quadrado. Eu vou escrever só para vocês lembrarem que tem uma integral, V1 a 1, certo? Aí, o vetor de saída, ele é negativo ou positivo, o produto escalar? Positivo. Positivo. Aí você vai lá, ó, integral. Aí nesse caso agora vai ser ρ2, que eu estou chamando a saída de 2, V2 a 2, certo? Isso tem que ser igual a zero. Eu mantive as integrais aí apenas para que vocês lembrem que isso é uma integral. Mas como a velocidade é um valor dado, ele deu lá 2,5 metros cúbicos de segundo, metros por segundo, desculpa, 2,5 metros por segundo de entrada, e ele quer o V2, o valor, são constantes. As densidades é o mesmo fluido, é constante. E as áreas você conhece porque você tem o diâmetro, e a área é πd ao quadrado sobre 4. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escrever a próxima linha sem considerar as integrais, porque elas não vão realmente aparecer, e vou, inclusive, passar o V1 a 1 para o outro lado, certo? Para ficar tudo positivo. Então, eu vou ficar com... Veja que ρ1 e ρ2 cancelam, não é isso? Então, vou ficar com V2 vezes... Aí, a fração, né? Π... Cadê aqui? Π... Π... Aí, D ao quadrado... E ao quadrado sobre 4. E que D é esse, né? Importante a gente perceber isso aqui também. Deixa eu corrigir aqui. Preciso escrever agora assim, ó. É o D ao quadrado B2, né? Estou pegando a segunda parte da equação.
Isso vai ser igual... Opa, Ctrl Z, Ctrl C, vai ser igual a... Aí aqui eu vou arrumar o V1, certo? V1, pi de 1 ao quadrado sobre 4, certo? Quando eu faço isso, π vai cancelar, 4 vai cancelar, certo? O meu diâmetro ao quadrado, D1, é dado no problema. Vamos ver lá. D1 é 50 milímetros, que é a entrada. Saída, 30 milímetros. E a velocidade de entrada, 2,5. Então eu posso simplesmente pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou ter aqui, ó, π cancela, né? Esse diâmetro aqui, eu posso até escrever ele como sendo em milímetros mesmo, porque o outro também vai estar em milímetros, mas o ideal para nunca errar é transformar em metros, certo? Esse 4 eu vou escrever 1 aqui, só para facilitar. V1 é 2,5, né, metros por segundo. Π cancela. Esse D1 aqui é 50, não é isso? E esse 4 também sumiu porque foi cancelado. Olha só. Aí agora eu só preciso fazer a minha matemáticazinha, né? Fazendo aqui bem rapidinho, 50x ao quadrado dividido por 30 x ao quadrado vezes 2,5. Então você tem 6,94 metros por segundo é a minha velocidade 2, certo? V2 é igual a 6,94 metros por segundo. E, portanto, eu vou só centralizar aqui. Está definido o problema. Eu vou deixar assim, porque aí vocês podem depois olhar na tela se quiser. Certo? Esse é um problema mais simples possível, certo? Mas veja, usei os conceitos aqui. Primeiro eu olhei essa integral aqui, ó. Essa primeira integral ela foi zero porque o sistema é todo permanente, nada varia com o tempo. A segunda integral, na verdade, ela é uma integral para cada entrada e saída. Como eu só tenho uma entrada e uma saída, eu defini aqui primeiro ponto de entrada do ponto 1, ponto de saída do ponto 2. As densidades são constantes, é o mesmo fluido, e a área é definida por π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Aí cancela ρ, π e 4, e vai resultar simplesmente que a vazão de entrada, porque velocidade, né, da área é igual a vazão de saída, substituí os valores e cheguei na minha velocidade, certo? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, certo? E aí a gente, amanhã, 8 horas, vou colocar a notícia no SIGA A. Vou até avisar os outros professores também, se alguém das outras turmas quiser vir acompanhar, vai ser basicamente resolução de exercícios, né? Se eu compartilhar rapidinho aqui, se vocês olharem, mostrar o que tem no slide aqui, né? Ó, o slide ainda tem aqui, ó, um exercício, 2 exercícios, um terceiro exercício, quarto exercício, certo? E aí, se terminar os 4 e ainda tiver um tempinho, eu posso fazer mais 1 ou 2. Mas, basicamente, amanhã o que eu vou fazer é exercícios de conservação da massa, certo? Não vou entrar em conservação no momento, vou deixar para fazer isso na segunda-feira. Mas aí vocês já conseguem fazer uma parte, pelo menos 30% da primeira lista já dá para fazer com isso aqui. Da primeira lista, questionário que eu falo, tá? Ok, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar para a tela. E Rayane escreveu MEG aqui. O que era, Rayane? Rayane tá aí, hein? Mas não. Tá dizendo que é negativo o vetor quando você perguntou. Ah, tá, entendi. Bom, é isso, minha gente. A aula de hoje eu fiz um pouco mais calma, né? Mas a gente se encontra então amanhã, 8 horas. Vou postar a notícia no SIGA já com o link da aula de amanhã, tá certo? Então eu aguardo vocês. Eu só devo postar essa notícia depois da aula de Tony à noite, porque para não atrapalhar o link que está lá salvo. Mas aí eu mando eles avisarem nas turmas. Então quem assistiu a aula hoje, em qualquer dos 3 horários, vai saber dessa aula de amanhã, tá? Então boa sexta-feira e